Fala galera, estamos ao vivo aqui no canal da Twitch da Copa do Nordeste. Quase que o automático me trai, como Everaldo Marques na Sport TV, chamando a ESPN, mas acertei aqui. Lembrando que a gente está ao vivo no canal do nosso parceiraço, velho, a Copa do Nordeste, o Nordeste FC, e a gente está aqui ao vivo na Twitch, tá? Do grupo Nordeste FC, na Twitch oficial da Copa do Nordeste. Já estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o JP Pereira, e daqui a pouco teremos um complemento de time que vai repetir a escalação da nossa última live, maestro. Daqui a pouco está aqui conosco Isso Thiago significa Minhoca. Que a folga está mais perto que longe, né? Já quando você repete. Hoje significa que nenhum de nós quatro controla a escala. Ou que na próxima escala a tendência é não estar ninguém aqui. Até porque, já que a gente está aqui nesse momento de água suja, maestro, a gente, desde que a gente começou a nossa jornada, eu diria, a gente tem muita atenção com os movimentos, com as mudanças. Afinal de contas, o podcast nasce numa maré dessa, numa virada dessa de maré. Então, a gente sempre mantém as mudanças aí como parte importante da nossa retina, né? Da nossa rotina, o olhar para as mudanças. E a gente migrou aqui, maestro, para essa era dos streamings, né? A gente migrou e a gente segue aprendendo. A gente segue aprendendo, a gente estipula, a gente planeja, a gente faz o nosso cronograma, mas a gente sempre precisa se atualizar para quando as nossas demandas atuais elas se impõem, né? E a gente vem sentindo, inclusive, que em algum momento vai ser necessário fazermos 2 lives. É por isso que aqui a gente dividiu o nosso time. Então estamos eu, o maestro, o JP, daqui a pouco o Thiago Minhoca chega aqui com a gente também para a gente analisar a classificação do Fortaleza, as quartas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza que venceu o CRB, jogo de volta já 1-0. Gol de Wellington Paulista ali nos acréscimos do primeiro tempo, garantiu aí classificação às quartas. Então a gente vai fazer essa análise e na sequência a gente vai lá no fim da noite, né, teremos uma nova live onde a gente vai analisar também o jogo do Bahia, também compromisso do Bahia pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Bahia que está numa situação complicada para reverter o resultado do jogo de ida, mas que segue vivo, claro que segue vivo, e a gente vai acompanhar de perto. E aí, maestro, acho que é natural, né? Para a gente não esperar, deixar a turma do Fortaleza esperando ali o último jogo. Como já fizemos, como em alguns dias já, um jogo de tarde, um jogo de noite, a gente fez esse negócio live com... Enfim, quem escuta o podcast desde 2014 sabe o quanto a gente vem tentando se adaptar à demanda do mercado, porque a premissa é ouça agora o quanto quiser. Nesse caso, nunca não era ao vivo antes, a gente gravava e disponibilizava o produto. E quando chegou a questão das lives, elas precisam estar mais antenadas justamente quando o momento está evidente. Algumas vezes você pode esperar uma hora, tipo um jogo acabou, um jogo começou às 4, outro começou às 6. Aí, ou seja, um jogo acabou às 18 e outro acabou às 19. Você consegue otimizar isso tudo para ser um produto só, porque um jogo de repente está contextualizado no outro. Mas nesse caso específico, onde um jogo é de 9h30 da noite, outro é de 4 da tarde, e a relação não é completamente próxima, você busca um método para otimizar isso. Então, assim, é uma necessidade que provavelmente vai acontecer outras vezes e hoje era um desses dias. Perfeito, maestro, é isso. Então a gente está aqui se ajustando, né, às nossas realidades para entregar o melhor conteúdo possível, como o maestro falou, dentro daquele compromisso, né? É sob demanda e é ao vivo, para você consumir da forma que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Então tem aquela galera que já está trincada, obviamente, querendo acompanhar as nossas análises aí pós-classificação do Fortaleza, a eliminação aí do CRB, e a gente está aqui justamente para entregar isso aí. E aqui já contamos também com JP Pereira. Tá por aqui, né, irmão? Por aqui, de voz nova e tudo. Olha aí. Mas já tá... Vou chamar de João Pedro agora. Não, acostumando. Não, era Derby, agora é Doug. É diferente, a evolução Muito boa, maestro. Do Derby ao Doug. E a lógica da fantasia é a mesma. Esse cara ser fantasiado de Doug é a mesma lógica. Alguém pergunta, por que tá fantasiado de Doug? O cara é jovem. Cara, a mesma lógica, é só falar. Não tem o cara faz. Preciso explicar? Preciso explicar? Pronto. Né? Meu irmão, o timbre limpo, voz chegando longe sem fazer esforço, é diferente.
Bicho, Tá por aqui hoje. na live também, ó. Salve, Esse salve. é treinado, viu? Sempre Esse aqui bem-vindo. é o galego. Mas é isso. JP, seja bem-vindo também, Hoje, companheiro. hoje eu senti uma diferençazinha agora há pouco antes da live, que eu precisei falar com minha mãe, eu moro no primeiro andar, e aí minha mãe estava embaixo no prédio, né? E aí, bicho, só falei assim, mãe, opa, já olhou aqui sem precisar. Eu Sem achava, muito meu irmão, esforço, né? por 2 segundos eu achei que a história terminava com tua mãe não te reconhecendo. Não. Mãe, quem? Você pensava... Faltou o plot twist dessa vez, né, velho? Eu achava que Não, tinha que Foi foi linear, na né? história. Foi muito Mãe, linear pronto, essa. acabou a história. Exato. Não, só que se poder falar isso do primeiro andar e a pessoa ouvir lá de baixo já Sim, sem é dúvida. diferença Dolby, meu grande. irmão, eu vou insistir. Dolby é isso. Dolby é potência, é o som limpo, é isso aí. Límpido. Perfeito, Limpo. mestre. É isso aí, é isso mesmo. Mas tá 100% correto. Acertou E no veja, Derby, acertou no Dolby. sobre a questão de duas lives hoje, né? Sobretudo porque tem uma diferença grande nos jogos, né, tanto de horário quanto possivelmente na pauta, né? O Fortaleza aí que confirmou uma classificação, né, acho que pela maioria esperada, sobretudo pelo placar no jogo da ida, né, fez ali o 2-1 na ida, então a volta seria um jogo bem mais difícil para o CRB. E o Bahia hoje tem um potencialzinho aí, dependendo de como for a partida, de roubar totalmente a cena, roubar totalmente a pauta e dado ficando na corda bamba. Né? O time vem de vários resultados ruins. O JP, a porta do Bahia, ela é da forma que você falou, é isolada, porque Exato. a porta do Fortaleza é uma classificação esperada, e sobretudo pelo resultado do primeiro jogo, e a do Bahia é possivelmente uma eliminação. Mas caso o Bahia se classifique, a porta do Bahia continuaria isolada, porque Exatamente. a pauta é muito mais. Então, assim, para o torcedor do Fortaleza. Veja, a questão, falo de jornalismo aqui. O jogo do Bahia é o último. Se o Bahia elimina o Atlético Mineiro, como é que a gente começaria a live falando do Fortaleza? Tá entendendo? Pois é, então, exatamente. não faria, Exatamente. aí faria o torcedor do Fortaleza esperar 1h30 para um jogo que foi de 4 da tarde. Então, enfim. A gente, inclusive, está falando muito, já era para estar falando do jogo já. Pode até. É porque, maestro, como a gente também vai contar com a participação de Mas dá Mota, para entrar, porque a primeira pauta, a parte é questão histórica. Acho que é tempo até de chegar, dá para. Ele vai chegar analisando o jogo específico. E antes disso é o contexto dessa classificação, que a gente já pode adiantar. Perfeito, então vamos embora. Então já vamos convocar aqui nosso querido Danilo Melo, tá na direção da nossa live, e quem tá na edição de áudio é Clisman Gama. Já deixo um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente aqui na Twitch da Copa do Nordeste, um abraço para Heitor, um abraço para Mário, um abraço para Ulisses, e vamos embora, vamos começar a nossa resenha, beleza? Tô com o link aqui, na viu? vinheta e vamos embora. Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e a gente está aqui ao vivo na Twitch da Copa do Nordeste, o canal oficial da Copa do Nordeste aqui na Twitch, essa plataforma maravilhosa, nessa parceria do Grupo 45 Minutos com o Grupo Nordeste FC, parceria que já rende aí algumas temporadas e que rende bons frutos aí, tanto para a gente aqui do 45 Minutos, quanto para a turma do Nordeste FC, a quem sou bastante grato, tá, pela confiança e pela oportunidade, tá, de compartilharmos aí essa bandeira, essa responsabilidade, esse compromisso de carregar a bandeira aqui do futebol da região. Tá? E a gente já estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, vocês estão vendo o maestro por aqui já, olha aí, direto de Gravatá, nosso querido João Pedro Pereira, nosso novo contratado, ex-Derby e atual Dolby, né, na atualização do apelido do maestro, um dos maiores colocadores de apelido que eu conheço. Esse é o gigante. E eu tenho orgulho de dizer que o apelido do maestro quem colocou fui eu, então... Lailô. Que foi uma resposta, na verdade, né? Foi. E outra chamar alguém de Dolby não tem nada negativo.
Não, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Maestro, aquele negócio que a gente tava conversando antes da Se resenha for começar, esperto, né? se for esperto, é dizer, não, porque eu tenho. Se for esperto, ainda joga, não é porque eu tenho 2% das ações, mas espalhadinho. Maestro, mas aí que tá, velho. No que ele falar é porque. Aí você já entende. Acabou, você entendeu. Você já entende. Ah, não, entendi. Como falava antes, você entendeu que era derby. Era Lailô, mão dupla. Olha, se hidratando o tempo todo a garganta, o gato tá virado. É chá de gengibre aí, mestre. Se brincar, tem chá de gengibre aí para fazer bem pra garganta. Mas, além do maestro. Nitro. Além do maestro de João Pedro, não vou chamar de JP mais não. Além do maestro de João Pedro, contaremos também com a companhia do nosso querido Thiago Minhoca, tá? Porque a gente vai analisar aqui, mais uma vez, estamos aqui reunidos os 4, segundo dia consecutivo que a gente faz essa escalação aqui, né? E dessa vez a gente vai analisar a classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa do Brasil, tá? Depois de 20 anos, Fortaleza avança às quartas de final. E já que a gente vai mergulhar logo de cara aqui na questão histórica, vou chamar a pessoa certa para a gente falar isso aí. Então, maestro, por favor, traga para a gente esse retrospecto histórico do Fortaleza, que com esse gol de Wellington Paulista, aos 47 do primeiro tempo, né, sacramentou a sua classificação para as quartas depois de 20 anos. Fala, Celso, JP, galera que está acompanhando a gente aqui na live e escutando depois, possivelmente nos telecasts da Vila, o cara pode estar ouvindo depois. O Wellington Paulista fez todos os gols do confronto, né? Ele fez os 2 gols de pênalti na virada no Castelão, o CRB fez 1-0, e no primeiro tempo lá no Castelão, e Fortaleza virou com 2 gols no segundo tempo, e agora esse gol... Só não fez o gol do CRB, né? Só não fez o gol do CRB contra, mas assim, tirando isso. E esse gol no primeiro tempo, onde o jogo estava... O CRB estava melhorando naqueles 15 minutos finais. Eram os 15, e o CRB precisava de uma vitória simples para forçar a disputa de pênalti, né? O resultado era acessível. Assim, não o jogo em si, mas... O jogo também, mas o resultado especificamente era bem acessível. E o CRB tinha tido 2 boas chances ali, quando já estava para terminar o primeiro tempo, que foi até os 48, mas aí o Fortaleza fez aos 47 e aí praticamente matou o confronto, porque aí já o buraco ficou grande. Mas Minhoca vai detalhar, JP vai detalhar isso mais, mas e sobre o contexto histórico dessa partida é enorme, porque quando a gente está falando 20 anos, já é meio que está falando de JP, estava brincando há pouco aqui, meio, já está respondido, né? Se você está falando que a campanha igualou um desempenho de 20 anos, você sabe que é algo fora da curva. Ela já é a melhor da história do Fortaleza. O Fortaleza só tinha ido às quartas de final uma vez, em 2001, quando parou na Ponte Preta. Essa competição agora é uma competição mais longa, tanto é que para chegar nas quartas agora o Fortaleza eliminou 4 adversários, tirou o Caxias, lá em Caxias do Sul, sem neve, né? Para sorte dele, o jogo foi no começo do ano, foi agora, porque o Caxias do Sul tá complicado agora, julho e agosto. Venceu por 1-0 lá, aí depois pegou outro gaúcho, que foi na segunda fase, o Ipiranga de Erechim, venceu por 1-0. Aí veio o Clássico Rei, que foi inédito na Copa do Brasil, primeira vez na história que teve no Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil. 1-1 no primeiro jogo e uma vitória, uma goleada, um resultado categórico na volta com 3-0. Volta, modo de falar, os 2 jogos foram no Castelão. E agora esse confronto contra o CRB com o Lailô, 2-1 na ida e 1-0 na volta, ou seja, em 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, é uma campanha muito boa, que é comum um time fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não ir tão bem na Copa do Brasil. Quer ver um exemplo? O Palmeiras, o atual líder do Campeonato Brasileiro, foi eliminado na estreia pelo CRB, que perdeu 1-0 no Allianz Parque, depois caiu nos pênaltis. E é comum também um time ir bem na Copa do Brasil e não ir tão bem nas divisões nacionais, seja no Campeonato Brasileiro da primeira, da segunda, terceira divisão, o que for. O Fortaleza, ele consegue essa classificação às quartas de final num momento assim excepcional. Ele após 14 rodadas da primeira divisão, ele é o 3º colocado. Então, é um time que nas 2 principais frentes nacionais, ele está no máximo que você pode. Ele está entre os 4 melhores da primeira divisão, já se aproximando da final do primeiro turno, e entre os 8 melhores da Copa do Brasil, com essa classificação às quartas de final. Isso mais no presente. Voltando agora, dando alguns passos lá, sobre essa questão da classificação do Fortaleza às quartas de final. Essa aí, o Fortaleza está participando pela Copa do Brasil, Celso, pela 24ª vez. Então, porque podia ser as classificações da Copa do Brasil começou agora? Não, a gente está falando de um torneio que tem 33 anos, um torneio que vem de forma contínua desde 1989, e o Fortaleza com muitas participações, né, 24 em 33, essa é só a segunda vez que ele fica entre os 8 melhores.
é algo muito relevante nessas 24 classificações. Só um dado aqui que vale falar também. O Fortaleza já fez 53 confrontos de mata-mata, considerando tanto o que tem de volta quanto aqueles confrontos de mata, que é jogo único, que é uma novidade mais recente. Desses 53 jogos, confrontos, foram 30 classificações e 23 eliminações, que dá 56,6% de aproveitamento. No Nordeste, essa classificação do Fortaleza, ela foi a 38ª, considerando as quartas de final. E eu costumo falar sempre, quarta de final, para mim, qualquer time nas quartas de final acha que pode ser campeão. O cara tá, não, agora eu quero cota. Não sei, não. Quarta de final, o cara sempre, assim. Desde sempre você fala isso e eu desde sempre concordo. Por que quarta de final o cara vê assim, pô, se eu pego essa chave aqui, o jogo seguinte. Tipo, por que eu digo isso? Porque nas quartas de final ninguém poupa. Quarta de final não é uma fase muito avançada. Veja, não existe... já tem nos comentários aqui, né? Não sei se é torcedor de Fortaleza ou não, mas gente dizendo, se livrar Flamengo ou Galo, dá. E eu digo mais, se for Flamengo ou Galo, tá na briga. Mas exatamente, esse é um dos exatamente. Pontos. Seja quem for o adversário, veja, das quartas de final para frente, dificilmente você não pega um peso pesado. A questão não é o tamanho do adversário. A questão é o foco na disputa. Porque nas oitavas, o Fortaleza era um jogo muito importante, mas você já começa, o jogo está se encaminhando, você já poupa um jogador. Nas quartas de final, isso não vai acontecer. Só se você fizer 5-0 no primeiro jogo, tiver 4-0 no segundo. Mas isso costumeiramente não acontece. Os jogos são duríssimos, é um foco total. E é muito próximo da decisão, do que vale. Então, para mim, quarta de final, eu digo isso na Copa do Brasil, na Sul-Americana, Libertadores, enfim. Por exemplo, o Fluminense, que podia ser entre aspas, com todo respeito, um azarão para Libertadores, tá nas quartas de final. Já vai, se não me engano, acho que é o Barcelona do Equador, se eu estou enganado. Vou confirmar, mas com certeza que é isso mesmo. E pode fazer uma semifinal com o Flamengo. É claro que o Fluminense já foi vice-campeão uma vez, é claro que o Fluminense está vendo todos os caminhos e está dizendo, o ano da gente é esse. Quando o cara está lá atrás, você vai pensando, você vai avançando. Eu acho que das quartas para frente você pensa que é o seu ano. Todo mundo pensa que é o seu ano, que chegou a sua vez. Voltando para o aspecto histórico, enquanto o Celso está confirmando o adversário do Fluminense, para não passar a informação errada. É isso mesmo, maestro. É o Barcelona. Barcelona do Equador. Né? É o Barcelona do Equador. Que é o dono do estádio que será o palco da final da Libertadores de 2022. A de 2021 vai ser decidida no Centenário de Montevideo. Perfeito, maestro. Só para complementar, os jogos marcados para quinta-feira da próxima semana e a quinta-feira da semana seguinte, dias 12 e 19. Isso com a Copa do Brasil também, ou seja, a tabela bem apertada do Fluminense. O que, desde já diz, para o Fortaleza seria ótimo pegar o Fluminense. Porque se o Fortaleza pegar o Fluminense, primeiro, se pegar o Fluminense significa que você não pegou o Flamengo ou o Atlético Mineiro, que seriam os dois, caso o Atlético tenha o Bahia, né? Sim. Não é porque, e outra, eu só falei Atlético aqui porque como a gente tinha dito antes, meio que falei no automático, o Atlético não está classificado, o classificado é o Flamengo. Tipo, caso pegue o Flamengo, é melhor pegar o Fluminense. E no caso do Fluminense, os dois têm o mesmo problema, que é a quantidade de datas, né? Está bem apertado o calendário. Mas aí poderia ser o São Paulo, seria a mesma coisa, caso passe do Vasco. O Atlético Mineiro, caso passe do Bahia, ou seja, pode pegar adversários com a tabela bem cheia. Mas vamos seguir, senão não vou conseguir terminar esse raciocínio aqui da questão histórica. São 38 classificações do Nordeste na Copa do Brasil, considerando as quartas de final. No passado, chegar nas quartas sempre foi difícil, mas você andava menos fases. Inclusive, essa edição agora já anda menos fases. A do ano passado, que essa Copa do Brasil ela foi modificada, a Copa do Brasil do ano passado você tem que passar 5 fases para chegar nas quartas. Aí tiraram uma fase que foi justamente para antecipar a volta daqueles times que estreavam lá no futuro, que eram 11 pré-classificados, chegavam só nas oitavas, e aqueles times agora eles entram uma fase antes, que é a fase 16 avos de final. Ou seja, a fase quartas de final com os 8 melhores, o caminho para chegar lá, ele mudou bastante ao longo dos anos, mas o resultado final é o mesmo. Dessas 38 vezes, o ranking é atualizado até essa live, porque se o Bahia passar, ou a Juazeirense ou a ABC operar um milagre daqueles, vai ser modificado. Mas até esta live, até o jogo do Fortaleza, o ranking era o seguinte: número de classificações às quartas, 10 vezes com vitória, número excepcional. Se você considerar que essa é a 33ª vez, e o Vitória foi eliminado ontem, né? Poderia ter ido para a 31ª, mas foi muito difícil, levou um lailô do Grêmio. Depois de um 3-0 dentro de casa, foi praticamente eliminado para Porto Alegre. O Vitória tem praticamente 1/3 das participações na Copa do Brasil, das edições da Copa do Brasil nas quartas. É um rendimento muito forte nesta etapa. Mas quando vai afunilando, muda, eu falo mais daqui a pouco. 10 vezes do Vitória,
7 vezes do Bahia, que é o segundo colocado. O terceiro colocado é o Ceará, o rival do Fortaleza, 6 vezes. Depois vem o Sport com 5 vezes. Isso nas quartas de final, reforçando. Com 2 vezes agora o Fortaleza igualou o Náutico. O Náutico, cuja última participação nas quartas foi em 2007. O Náutico jogou em 90 e 2007 e o Fortaleza em 2001 e 2021. Com uma participação nas quartas, a gente tem o ABC, o América de Natal, o Baraunos do Rio Grande do Norte, 3 times do Rio Grande do Norte, Corinthians Alagoano, que hoje está parado, esse clube é de Maceió, o CSA e o 13, que foi eliminado pelo Fluminense, e acho que foi em 2005, e nos pênaltis, acho 9-8, assim, o 13 quase chegou na semifinal. Nessa lista por estado, o número de presenças nas quartas de final é o seguinte: 17 vezes com o estado da Bahia, 8 vezes com o Ceará, desempatou de Pernambuco, que tem 7 vezes, 3 vezes com o Rio Grande do Norte, 2 com Alagoas e 1 com a Paraíba, ou seja, 38 participações. E qual é a grande diferença agora? Afunilando, que é na hora que você vai das quartas para a semi. Primeiro, que das quartas de final, se o Nordeste tem 38 participações, considerando esses 33 anos, de 1989 até 2021, são 264 vagas de quartas de final. São 8 vagas por ano, né? E nesse recorte, o Nordeste tem 14,3%. Já é um pouco enxuto, né? Não dá nem um quinto das participações. Agora, afunilando a questão, veja só, o Vitória, que tem 10 participações nas quartas, o Vitória só chegou 2 vezes. Quem chega nas quartas, eu acho que está brigando pelo título. E, inclusive, o nível fica muito mais difícil, porque quase nunca você avança, né? Você está brigando pelo título, você trava, tanto é que é uma coisa mais difícil. Das 10 vezes do Vitória, o Vitória só passou 2 vezes para a semifinal. O Bahia, que tem 7 participações, nunca foi para a semifinal. Veja agora como essa fase, a próxima fase agora, é o teto do Nordeste. Daqui para frente é quando vira a funila, tipo, a funila vai ficando afunilando assim. Só que agora ele afunila de vez, das quartas para cima, é o principal funil dessas fases que a gente viu até agora. O Vitória 2 em 10, o Bahia nenhum em 7, o Ceará 3 em 6, desempenho muito bom, e o Sport, que é muito curioso nesse cenário, porque o Sport está atrás do Bahia, do Vitória e do Ceará no número de quartas, mas o Sport tem 4 presenças na semifinal. Porque aí das 5, passou em 4. É o contrário. Nesse desempenho, o clube acabou tendo um desempenho de 80% das participações, ele conseguiu avançar. Seguindo... Como é que é? Não, nas quartas de final, sim. Não chega muito nas quartas, mas das vezes que chegou, quase sempre passou. Passou 4 em 5. E seguindo, o Náutico tem 1 em 2. A do Náutico foi em 1990. O Náutico chegou à semifinal, parou com o Flamengo, deu azar, o Flamengo foi o campeão naquele ano. E a semifinal foi nos aflitos, na época do Balança, mas uns aflitos muito diferentes desses aflitos que você olha hoje em dia. É no mesmo local, só que os arquibancadas eram menores. Hoje elas completaram o anel de arquibancada do Náutico, mas era muito menor. E foi aquele estádio que recebeu, o Náutico recebeu lá, a semifinal. Dos outros times que tiveram uma participação, ninguém chegou na semifinal. Todo mundo caiu nas quartas. Quem chegou mais perto, inclusive, como eu falei, foi o 13, que parou nos pênaltis. Então, e o próprio Fortaleza, ele parou diante da Ponte Preta depois de ganhar o primeiro jogo. O Fortaleza, que tinha tirado o Bahia, o Fortaleza tinha tirado o Bahia nas oitavas, foi 0-0, depois fez 3-0. Aí nas quartas de final, ele venceu por 1-0, mas na volta em Campinas perdeu por 5-2. Então, o Fortaleza agora tem uma oportunidade de chegar entre os 4 melhores, que o Nordeste não chega desde 2011. Putz. Essa participação 10 anos, 10 é muita coisa. Essa participação do Fortaleza, Celso, nas quartas de final vai ser a 4ª seguida. O Bahia jogou em 2018, caiu para o Palmeiras, jogou em 2019, onde teve uma chance gigantesca. Teve uma gigantesca de passar, porque fez 1-1 em Porto Alegre com o Grêmio, mas perdeu com 40 mil pessoas na Fonte Nova, perdeu por 1-0. Aí, ano passado, foi com o Palmeiras, que acabou sendo campeão, o Ceará foi eliminado pelo Palmeiras, e agora o Ceará chega, 4º ano. É legal, 4 anos seguidos, tendo um time entre os 8 melhores, pelo menos um, ainda a gente vai ver o complemento dessas oitavas. Agora, para passar disso, a última vez foi em 2011, que o Ceará tirou, e veja só como não foi difícil, o Ceará tirou o Flamengo em 2011. Mas aí parou com pingou para o Ceará um adversário, um freguês, né? Aí foi mais fácil, né, para o Ceará. O Ceará tem um bom desempenho dentro do Flamengo, fez lá. Aí e acabou caindo na semifinal para o Coritiba.
que era aquele Coritiba que teve 24 vitórias seguidas na temporada, que foi até o recorde mundial. E o Coritiba foi muito louco, né? Porque ele foi vice-campeão na Copa do Brasil em 2011, perdeu para o Vasco, no Couto Pereira, o título. E em 2012, perdendo para o Palmeiras, com o título também sendo vice, dentro do Couto Pereira. Trauma, viu? 2 anos seguidos, recebendo a final da Copa do Brasil e foi vice. O gol do Betinho, não foi? Do Palmeiras? Foi. E ali teve um problema, porque ali tem um gol fora ainda. Aí praticamente matou o confronto. Uhum. Matou o confronto. Mas é isso, ou seja, o Fortaleza agora vai, nessa questão histórica, buscar o seu melhor resultado. A última vez que ele ficou entre os 4 melhores do futebol brasileiro foi em 1968, na Taça Brasil, que ele foi vice-campeão. São 53 anos. Que ele, são as 2 únicas vezes que ele chegou entre os 4. Já foi até além, chegou na final, tanto em 1960, na Taça Brasil, quanto em 68, a Taça Brasil, que hoje é reconhecido como vice-campeão brasileiro. Tirando isso, não teve outras campanhas. No Campeonato Brasileiro, de 71 para cá, o melhor desempenho foi o 9º lugar, isso considerando as campanhas finalizadas, né? Agora está em terceiro. Foi o 9º lugar em 2019, e na Copa do Brasil foi as quartas de final, que é entre os 8 melhores, de 2001. Então, o time de Vojvoda, se nas quartas passar, primeiro que vai ganhar 7 milhões e 300 mil reais, é real demais. 7 milhões e 300 mil reais. Se passar, vai ser o melhor desempenho do clube em 50 anos. Assim, então não tem como tirar o peso, a relevância. E se acontecer, seria apenas, primeiro, porque tem o peso. Eu estou falando de afunilar. Se o Fortaleza chegar na semifinal, vai ser só a 11ª vez no Nordeste. O Nordeste só tem 10 participações na semifinal, das quais 3 com o rival Ceará, ou seja, inclusive até Fortaleza foi ali, o Ceará tinha a Copa do Nordeste, o Fortaleza foi lá, ganhou a sua Copa do Nordeste, aí chegou o Minhoca, eu já pintei tudo o cabelo, o Fortaleza foi igual, na hora que ganhou a Série B, já colocou mais uma pressão no Ceará, e essa eu considero agora outro nível de pressão, porque essa é a pressão que o Ceará tem sobre o Fortaleza, de ter os melhores desempenhos do estado na Copa do Brasil. Se chegar a semifinal, você começa a aproximar, porque continua sendo a final da Copa do Brasil de 94. Mas você já se aproxima, porque hoje a distância é muito grande. É como é em Salvador. Em Salvador é o Vitória vice-campeão de 2010 e ainda foi semifinalista, e o Bahia nunca ter chegado nas quartas. Ou em Pernambuco. Tem o título do Sport, nós temos uma semifinal, o Bahia nunca chegou na semi. Enquanto o Vitória foi vice, o Bahia nunca chegou na semi. Em Pernambuco, enquanto o Sport foi campeão, o Santa nunca chegou nas quartas. Então, o Náutico nunca chegou na final. Então, são cenários de rivalidade que eu acho que precisam se aproximar, e essa é uma chance gigante para o Fortaleza. Agora, veja que eu estiquei assim, consegui extrair, e o nosso amigo Minhoca chegou. Para completar o time. Você foi um gigante, maestro. Mas eu vou já dar um abraço aqui para Thiago Minhoca, que estava até agora na transmissão, né, no pós-jogo ali da classificação do Fortaleza para a rádio, né? Tudo jóia, né, Minhoca? Tudo bem, Celso, tudo bem? Cássio, JP, pessoal que está acompanhando aqui mais uma live nossa, né? Nós 4 de novo. E vim realmente, eu acho que eu até de bugre, cara, porque o cabelo tá tão assanhado, parecia que eu tava vindo no vento. Mas deu para chegar. Não tem coragem. Eu não sei se eu tenho, não. Acho. De bug? De andar no bug? Naquelas dunas, não sei, não acho hostil. Na hora. Já foi. Cara, um amigo meu, Cássio, tem muita coisa pior no mundo, mas tinha um, certo? Sem dúvida nenhuma. Ele colocava 21 pessoas. 21 aí, num bug. Isso em 1998. Veja só, denúncia ao vivo aqui, denúncia. Isso em 1998. Só para a sorte que prescreveu esse crime aí. Veja só, em 24 horas, cuidado para não abrir um inquérito aí contra o teu Não, pô, mas não é agora, né? Óbvio. Mas era todo mundo. Pessoas. Aí é uma das coisas perigosas que eu falei. Mas é isso que eu tô dizendo, isso era 98, cara. 98, ninguém tinha noção da barbaridade que eram as coisas, não. Acho que nem 98 já tinha cinto de segurança. Foi em 96, 97, cinto de segurança. Pois é. É bizarro que em 95 as pessoas andavam sem cinto de segurança. É surreal. Mas quando foi colocado brasileiro, as pessoas não quiseram usar. Não, e é isso que eu ia falar, porque Rafael Brasileiro ele tem fazia essa ponte, né, entre a realidade do Recife e a de Ceará, porque ele namorou Dani muito tempo, tá? Estão casados agora no Canadá, e ele falava cearense a mulher dele? Cearense. Não sabia. E ele falava o seguinte, que de quando ele começou a namorar com ela, e aí já anos 2000 e pouco, 2000 e muito, ele disse que era super estranho
porque ninguém usava cinto em Fortaleza. Já estava disseminado... Mas já estava errado, né? Completamente. É isso que ele está dizendo, né? mestre. Que para ele, que já usava cinta há mais de uma década aqui no Recife... Não era a realidade geral, a realidade do como Recife, assim, velho? A realidade que ele viu, pelo menos a realidade que ele viu. Isso, a realidade que ele viu. Perfeito, mestre, perfeito. Mas ele disse que ali no grupo era simplesmente uma exceção da exceção da exceção. Quem usava cinto do grupo que ele fazia parte. Ele trouxe esse relato, acho que casou aqui. Mas, Minhoca, seja bem-vindo, tá? A gente vai seguir aqui tocando nosso barquinho. Eu vou chamar logo o JP, porque até então o maestro fez um retrospecto histórico, né, das campanhas, não apenas do Fortaleza na Copa do Brasil, mas as principais campanhas do Nordeste. Também na competição. E agora a gente vai mergulhar nesse segundo jogo, o jogo que sacramentou a vitória do Fortaleza. Eu vou trazer logo o nosso querido João Pedro Pereira. JP ficou ali com o Derby. Agora o homem do Dolby Digital é João Pedro Pereira. Está aqui com a gente. Sepacol. João Pedro Pereira está aqui com a gente e ele vai trazer a análise dele, porque JP, o Fortaleza venceu mais um jogo, venceu de virada o jogo da ida, com 2 gols de Wellington Paulista, e agora mais uma vez o Wellington Paulista, com direito a selfie como sempre, fez o gol de mais uma vitória do Fortaleza, vitória que credencia a equipe de Vojvoda a avançar às quartas de final, e aguardar aí seu próximo adversário, tá? Então, JP, qual é a leitura que você faz desse novo triunfo? O Fortaleza vence no Lailá, no caso Lailô, né? Lailô. Isso. Lailá foi o Ceará contra Lailá foi o Ceará contra o Bahia na Copa do Nordeste, mas aqui no caso Lailô. O Fortaleza, para mim, Celso, já entrando no jogo, mas tu fez toda a parte histórica aí que eu disse assim, ó, eu vou participar dessa parte histórica, mas abri o posto do homem. Então, assim, não esperar ele explicar. Outra denúncia aqui, programa policial, denúncia. Isso é para minha denúncia. Outra ao vivo aqui, tivemos aqui a denúncia. Tivemos a denúncia de um atentado terrorista, que 20 pessoas para mim atentado terrorista. E agora uma denúncia de furto. De furto, porque o crédito ia rolar, jovem. O crédito do blogzinho. É o bandido quando manda mensagem. Ó, peguei seu celular. Viu honesto. Já tá liberado. Você deixou o viewzinho. Não foi print, tá aberto, não. Print não vale nada para mim. Tá aberto aqui, não vale nada. Tá aberto aqui, tem 20 minutos. Faça assim, deu F5. Para gerar outro view. Ao vivo. Isso. Ao vivo. Mas é isso, mas fez toda essa passada histórica aí, né? Já entrando no jogo. Partida bem inteligente, posso colocar dessa forma, né? Se eu tivesse que resumir, acho que de 10 pessoas, quando você pede para resumir o que é o Fortaleza hoje, né, 7 vão dizer que é uma equipe intensa. Se você pedir ali uma palavra, 7 vão dizer intensidade, intensa, algo nesse sentido. Hoje, eu mudaria esse sentido, né, para partida inteligente. Foi uma partida que, na minha visão, o Fortaleza soube se poupar um pouco mais, né, teve uma escalação com algumas mudanças ali do que a gente está acostumado. Felipe Alves segue fora, Benevenuto hoje deu vaga a Jackson, né, um cara que precisa dessa situação de condição de jogo mesmo, de ritmo, né? Jackson a gente sabe que é um cara que machuca com facilidade, então quando ele tem a chance de estar bem fisicamente, de ter uma mínima sequência ali, é importante que ele tenha, né, num jogo como hoje, que para mim, no pré-jogo, lógico, sem tirar nenhum mérito do Ceará, do CRB, está aqui, né, de tentar buscar essa vaga, tentou ali no primeiro jogo, tentou hoje, mas era um jogo onde eu imaginava uma classificação, né, protocolar do Fortaleza. E o jogo, dentro do que a gente pôde assistir, foi isso. Foi um Fortaleza que não sofreu, né, em praticamente nenhum momento da partida. Já dando spoiler aqui, no momento em que o CRB tentou apertar mais um pouquinho, foi exatamente onde o Fortaleza conseguiu o gol, né, conseguiu 1-0 ali no terceiro minuto do acréscimo, a partida já ia se encerrar, né? Mas Fortaleza aproveitou para jogar dessa forma inteligente, colocou um trio de volantes ali, né, com Ederson, Felipe e Ronald, mas são 3 volantes que, mesmo sendo volantes, tendo capacidades defensivas de matar jogo, de roubar bolas, são 3 caras com totais capacidades também de construir jogo, né? Então, para mim,
trocar, por exemplo, Ronald por Vargas não é abrir mão de uma característica ofensiva do Fortaleza, nada desse tipo, não é recuar o time. Eu, de forma até particular, prefiro essa escalação de hoje, esse trio aí de volantes. Eu gosto mais até do Ronald titular, junto com o Ederson, junto com o Felipe. Acho que pode agregar bastante ao longo de vários outros jogos, né, até mais do que Vargas. E o Fortaleza soube jogar, soube controlar a partida, né, deixou a bola com o CRB sem abrir mão, né, ali no primeiro tempo. Segundo o dado do SofaScore, a partida se encerra com 53 ou 54, em algum momento ali, a 46% de posse de bola para o CRB. Então, por mais que o CRB tenha tido uma maioria, não foi nada fora do padrão, né? O Fortaleza jogava com regulamento, jogava com placar à disposição ali, jogava de forma inteligente. Logo no primeiro minuto, vem a primeira chance, né? Dá para citar como chance porque exigia uma defesa até certo ponto difícil, uma defesa em 2 tempos do goleiro Diogo Silva, mas foi um chute de fora da área, né? Logo no primeiro minuto tem um lateral vindo da direita, o Fortaleza tenta fazer aquele lateral mais longo na área, a zaga do CRB corta, e ali Ronald tenta a primeira finalização, e Diogo Silva faz uma defesa em 2 tempos, mas uma defesa até segura, um chute com potência, com força, mas Diogo Silva conseguiu realizar. Aos 4, tem mais uma boa jogada pela direita, onde o passe vem para trás, cai no pé de Ederson, que, mais uma vez, é um cara de extrema importância. Então, nesse início, né, aos 4 minutos, tem a finalização de Ederson também de fora, onde Diogo Silva faz mais uma defesa interessante, ele é um goleiro bem seguro. E essas 2 finalizações logo no começo, para mim, deixam bem claro essa proposta do Fortaleza de, mesmo tendo um trio de volantes, não ser um time que abre mão de chegar ao ataque e esses jogadores, né, mesmo volantes de origem, tendo essa característica de chegar ali próximo da área, de finalizar, de buscar jogadas mais no último terço, sendo a primeira vez com Ronald, a segunda vez com Ederson. E aí o jogo entra num patamar mais morno, né? O CRB com bola, mas com muitas dificuldades de criar. Para mim, mais para frente a gente vai comentar um pouquinho também sobre o CRB. Alan Al fez algumas escolhas que eu, de forma particular, né, lógico, não estou lá no dia a dia, não sei o que está acontecendo, né, mas fez algumas escolhas que eu não acharia tão interessante para essa partida, como, por exemplo, escalar Renan Bressan junto com o Diego. Né, o Diego é o melhor jogador dessa equipe. No momento que você escala Renan, você perde em velocidade, perde em intensidade, e você tem intensidade para jogar contra esse Fortaleza. É importantíssimo, é chave, né? E, além de tudo, você tira Diego do seu melhor local de funcionamento. Ele acabou sendo movido um pouco mais para a faixa lateral do campo, onde ele é um cara que, chegando mais próximo da área, tendo mais liberdade na faixa central, para ir para um lado e para o outro, fazer uma tabela, buscar um lançamento, né? Na minha visão, essa é a melhor forma que ele funciona. Então, assim, essa escalação, além de toda a vantagem que o Fortaleza já tinha no placar pelo jogo da ida, o jogo inteligente nessa volta, poupando, né, fazendo modificações ali interessantes, testes. Quando vem a escalação do CRB, né, foi uma escalação que eu já olhei e disse, para mim, Alan Al aqui está ajudando na lógica de jogo, no planejamento de jogo do Fortaleza. E dentro do jogo foi isso que a gente viu. Foi um CRB que teve um pouco mais da bola, mas não conseguiu criar. Tanto que a primeira chance do CRB só vem exatamente aos 39, né, ali do primeiro tempo, mas nem foi exatamente uma chance criada pelo próprio CRB. Foi uma bola perdida pelos jogadores de defesa ali do Fortaleza, uma saída de bola um pouco mais errada, onde o CRB já recupera no campo de ataque, né, e a bola chega ali para o centroavante, me faltou o nome dele agora, Nicolas Careca. A bola sobra para ele ali dentro da pequena área, Boeck sai bem, né, Boeck que vem substituindo o Felipe Alves, na minha visão, bem, né, até esse momento. Eu vi alguns torcedores um pouco preocupados aí, mas acho que tem feito muito bem a sua parte.
Boia que consegue sair bem do gol e praticamente divide ali, né, na lista da pequena área com Nicolas Careca, e acaba não sendo uma chance tão grande assim para o CRB como se deveria. Mas mesmo assim foi a primeira, o que só prova que um time que precisa do resultado, bota uma escalação de 2 meias, volantes que busquem mais o jogo ali com Jean Patrick, Martin, né, só tem a sua primeira chance de finalização minimamente interessante aos 39, para mim, é um planejamento que acabou não dando tão certo, né? E aí, logo depois, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Fortaleza, e aí, quando eu digo que o Fortaleza não sai da sua característica, mesmo mudando peças, mesmo rodando um pouco mais o elenco, é isso. O primeiro gol, né, o gol que deu o placar final ao jogo, 1-0, vem no último minuto do acréscimo, mas com o Fortaleza subindo a sua marcação no campo de ataque. É uma saída de bola longa do CRB, Diogo Silva faz um chutão mais para frente, mas os zagueiros do Fortaleza estão já no campo de ataque para fazer essa disputa de bola. Então, Tite corta, né, ali na região do meio campo, Minhoca pode me corrigir, mas eu acho que foi Tite mesmo que acaba cortando a bola sobra para o meio campo do CRB, mas a partir do momento que sobra no meio campo do CRB, o campo de ataque, né, o campo de defesa do CRB, o campo de ataque do Fortaleza, está completamente preenchido por jogadores do Fortaleza que fazem essa pressão, recuperam a bola é aberta ali na direita para Pikachu, e Pikachu encontra, né, o Wellington Paulista numa antecipação muito inteligente ali dentro da área, 1-0, um jogo que já tinha um grau de dificuldade bem alto para o CRB, é uma equipe que tem algumas dificuldades, tem passado por mudanças, perde Yuri, está tentando encontrar seu ataque novo, né? Hoje, já que é o ponta que jogou também como titular hoje, é um cara que chegou recentemente, tem pouco mais de 2 semanas, né? Então é um time que vem passando por mudanças e encontra um Fortaleza com o placar na mão, com 1-0, né? Depois ali já no segundo tempo, e podendo jogar da forma mais inteligente possível. O segundo tempo, na minha visão, foi praticamente protocolar. Se o primeiro tempo já teve poucas chances, né, o segundo tempo também passou a ser um jogo onde o Fortaleza equilibrou ainda mais as ações. A posse de bola do segundo tempo foi 50-50, né, então as duas equipes tentaram, as duas equipes tiveram a bola no pé. Lógico, cada um em um momento mais específico, mas o CRB passou longe ali ainda de ter chances criadas, de poder chegar ao empate ou até a virada, que seria interessante para levar pelo menos para os pênaltis. Tem um lance polêmico, na minha visão, né, onde a torcida do CRB, e aí eu acompanho algumas páginas nas redes sociais, a torcida ficou muito na bronca com o juiz, pedindo pênalti. É uma jogada que eu não consegui rever o replay. À primeira vista, não achei que foi um toque ali suficiente para ser um pênalti, para ser marcado o pênalti, mas vi a torcida muito na bronca com o juiz. O lance continua, o Fortaleza vai para o ataque, tem uma finalização ali para fora, e aí o juiz ainda espera alguns minutos para bater o tiro de meta para poder checar o VAR, mas o VAR concorda tanto com a visão do juiz de campo, quanto com a minha aqui, né, assistindo a partida, e realmente nem chama o juiz para conferir nada, o jogo continua, e esse é o placar final, 1-0. Acho que Minhoca pode trazer aí alguns complementos. Minhoca, então já traga também a sua análise do jogo, por favor, companheiro. Então, esse era um jogo pro Fortaleza, né, superar a derrota no Clássico. Assim, eu tinha alertado no domingo, né, que se tivesse uma eliminação, aí as coisas poderiam gerar o efeito problema maior, porque perder o Clássico, perder uma eliminação na Copa do Brasil, enfrentar o Palmeiras fora de casa, seria aquele cenário onde o Vojvoda teria que trabalhar na base do e agora? Encontramos o cenário que, enfim, né, que o Fortaleza ainda não tinha encontrado com o Vojvoda. Mas essa resposta foi logo imediata. E o JP, para mim, explicou muito bem o jogo, porque a melhor maneira de você ter a vantagem, pelo menos da maneira como eu observo futebol, não é, claro, dependendo do adversário, né? Não dá para fazer isso contra um Palmeiras, contra um Flamengo, mas se você é uma equipe que tem mais qualidade, você é uma equipe de Série A, enfrentando uma equipe de Série B, que é muito boa a equipe do CRB, eu tinha elogiado muito na semana passada, no jogo de ida. Se você é a equipe que se espera mais, então você tem que fazer prevalecer com isso. E o Fortaleza prevaleceu segurando essa bola em boa parte do tempo. Eu até realmente também me impressionou essa posse ficar mais
equilibrada, sabe? Porque a sensação que você olhava ao observar a partida era que o Fortaleza administrava o jogo sempre com a bola. Então ele tocava a bola, administrava, o CRB tentando se proteger em boa parte do jogo. O Fortaleza teve uma chegada, uma cabeçada do Tinga, teve uma outra finalização dele de fora da área, e as oportunidades que foram criadas, como o JP citou, foi ali no final do primeiro tempo, mas muito por conta da desatenção do Fortaleza. Um ponto que eu sempre destaco, Celso, que eu sempre destaco, que é muito importante, que principalmente o torcedor do Fortaleza, e alguns que acham que, por exemplo, quando eu vou falar do Ceará, né, eu falo do aspecto que tem a melhorar. E o Fortaleza sempre dá a sensação que eu estou elogiando demais. E eu sempre pontuo aqui o que é o lado bom do Ceará e os lados errados do Fortaleza. Então, eu vou pontuar aqui o problema desse Fortaleza, que alguns torcedores já ficam, às vezes, impacientes, e principalmente contra o adversário, que o Fortaleza ele é o favorito, mas que vai ter um momento do jogo que o Fortaleza vai dar essa possibilidade, porque se marca essa jogada, né, que foi pedida a penalidade ali pelo lado do CRB. E aí, só para dar minha opinião, eu vi o replay, para mim, há um toque no pé do Romão, né, acho que foi do Pikachu que deu esse toque, mas eu achei que o Romão também deu uma valorizada. E aí é onde entra aquela coisa. Tem gente que acharia marcar pênalti pelo toque no pé, tem gente que acha que é lance interpretativo porque o Romão fez ali um circo como se fosse uma falta mais grave. Então, eu acho que caberia pênalti, mas também eu acho que é um lance que cabe interpretação pela maneira também como o jogador do CRB abdicou de continuar na jogada. Então, assim, o jogo do Fortaleza, ele não é um jogo para você achar que o Fortaleza, pela campanha que tem na Série A, o Fortaleza vai ser equipe tal qual um Palmeiras, tal qual um Flamengo, tal qual um Atlético Mineiro. E olha que eu estou falando de equipes, com exceção do Flamengo, obviamente, que tem uma outra forma de jogar desde 2019, é uma equipe que vai sempre prevalecer. Tanto o Atlético Mineiro como o Palmeiras são equipes que não prevalecem de vez em quando, sabe? Aliás, se reclama muito do Cuca e do Abel Ferreira por ter um futebol mais burocrático. E o Fortaleza é uma equipe que tem a boa campanha pela organização, que é, para mim, a palavra. Muita gente fala em intensidade. Para mim, o Fortaleza é uma equipe organizada. E o Vojvoda, na semana passada, em entrevista exatamente ao Grupo Povo, né, da qual eu faço parte, ele falou sobre isso. A minha palavra, a palavra que eu coloco não é intensidade, é saber entender o que o jogo pede. Quando o jogo for preciso desacelerar, eu tenho que desacelerar. Quando o jogo pedir intensidade, eu tenho que colocar intensidade. E certamente, Celso, do jogo que terminou 10h30 da noite, lá no domingo, para uma viagem, né, para 66 horas, que é aquele intervalo menor que a CBF estabelece, viajar para Alagoas, o Fortaleza tinha que administrar esse jogo. Não era correr para o jogo, não era deixar o CRB, deixar o jogo lá e cá, entendeu? Era segurar esse jogo. Então, até a quantidade de faltas que teve durante o jogo, para o Fortaleza foi bom, porque quanto mais esse jogo se desacelerava, melhor, porque o tempo ia passando e o Fortaleza ia controlando o jogo, basicamente ali, boa parte. Eu não gostei, e aí para falar um pouco sobre o que eu não gostei da partida, do meio de campo. Não acho que a ida dele foi ruim. Ele já tinha optado pelo Ronald como meia, eu acho que 2 partidas ou 3 partidas atrás. Acho que o que mais faltou para o Fortaleza foi o meio de campo jogar bem, porque você via um Felipe e um Ederson sem dar o passe, que geralmente é característico deles, sempre ali entre linhas, sabe? O passe diagonal. Então o Fortaleza ficou muito na insistência de saída de bola pelo lado direito com o Tinga, inversão para o Crispim e o Crispim tentar atacar o espaço para fazer um cruzamento. Então o Fortaleza ficou com um repertório muito limitado. Era sempre bola na ponta, tentando encontrar David ou Elton Paulista para cabecear. E isso não deu certo. Quando veio a primeira jogada pelo chão, que foi exatamente o que o JP descreveu, né, uma bola ali do David com o Pikachu e a bola rasteira para o Wellington bater, aí foi quando realmente saiu o gol, numa jogada bem trabalhada. E no segundo tempo, quando você vê o volume de jogo produzido, o Fortaleza ficou muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o CRB realmente conseguiu empate, apesar do CRB ter colocado uma bola na trave, né, ali basicamente aos 48 já do segundo tempo, só faltava um minuto para acabar. Então foi o Fortaleza. O Fortaleza, eu acho que, para resumir mais uma vez, Fortaleza é uma equipe equilibrada. Eu acho que não pode ser confundido a boa campanha do Fortaleza, que vai enfrentar alguns adversários, sei lá, abaixo dele, e achar que o Fortaleza vai ganhar. Ah, não, é mais 3 aí, pode garantir. Eu acho que o Fortaleza tem um equilíbrio e, em alguns momentos, tem uma desatenção, como a gente viu no jogo de ida contra o CRB, como a gente viu no Clássico Cearense e como a gente viu até mesmo em outros resultados
que o Fortaleza teve um resultado positivo e que aí é onde entra aquilo que a gente falava lá no audioguia, Celso. É as limitações do próprio elenco. Por exemplo, o Robson, que é um jogador que perde gol fácil. Hoje ele perdeu um gol inacreditável. Ele estava embaixo da trave, ele foi cabecear e praticamente ele mais tirou do que colocou para dentro, né? Então, o Fortaleza tem suas limitações e é bom sempre ressaltar isso. Só que está se reforçando e vai ter jogadores que não é que vai mudar radicalmente o Fortaleza, mas você passa a ter mais opções. Então é esse o ponto que eu sempre gosto de destacar nesse Fortaleza. Um time equilibrado consegue fazer uma boa campanha e o Fortaleza está fazendo uma excelente campanha até aqui de Série A, só que na próxima rodada é só um Palmeiras, mas com quanto? 3 milhões, é isso, Cássio? Mais de 3 milhões no bolso para um período de pandemia. Não tenho dúvida que... 3.450. 3.450 hoje. Coloca aí, para qualquer clube que não está mais na Copa do Brasil. Mete aí na mão do esporte, mete aí no Ceará. Meu amigo, é dinheiro que é muito bem-vindo. Na mão de quem, jovem? Isso aí que tu falou, sabe nem o que é. Foi só a primeira fase, foi? O esporte caiu? Não, né? Foi, não. Foi. Não, tô falando assim, a sequência. Já foi, acho que quantos anos aí? 3 anos de primeira fase? 3 anos, sem vencer um jogo. 3 anos sem vencer um jogo não é sem vencer, não, é sem empatar. Sem empatar, isso. Sem empatar. O que significa que são 4 eliminações seguidas, porque o Sport não era o atual campeão. Não era o atual campeão, exatamente. A quarta foi aquela do Ferroviário, né? Desmontou para sempre. Aquela ali foi o que causou. Sacramentou. Acabou o encanto ali. Verdade. Mas, JP, a gente tem feito a nossa análise sobre Fortaleza, inclusive ressaltando o momento do time no Campeonato Brasileiro e mais especificamente falando do Clássico Rei, né, e de como isso pode repercutir na caminhada do time de Vojvoda e como essa classificação ela dá uma amenizada em qualquer sinal de confusão que pudesse começar a surgir ali dentro do elenco do Fortaleza. Acho que com a classificação, panos mornos ali, vida que segue, apesar da rivalidade ser muito acirrada, mas acho que não suficiente para mudar, para tirar o time de Vojvoda da trajetória. E agora eu vou pedir para você fazer a análise desse jogo com a perspectiva também do CRB, o CRB que também faz uma campanha de acesso, no caso da Série B, né? Atualmente é o 5º colocado, tem 1 ponto a menos só que o Goiás e o Avaí. O Goiás que é o 3º e o Avaí que é o 4º, ambos têm 26 pontos, e o CRB vem na 5ª posição, coladinho ali com 25, um a mais que o Brusque. Então o CRB está completamente inserido na disputa por uma vaga na elite do futebol nacional na próxima edição da Série A. Eu queria, JP, que você analisasse não apenas a partida que o CRB fez, mas também como isso, de certa forma, pode impactar ou não na caminhada do time aí na segundona. É isso, Celso. Voltando para falar especificamente ali, já dei um spoilerzinho, né, da escalação, a minha leitura que eu fiz. Tenho batido muito nessa tecla, tenho acompanhado o CRB, né, até além dos programas aqui. E eu sempre falei, né, Celso, bem lá no início da Série B, até em alguns momentos, Copa do Nordeste, mas principalmente no início da Série B, sobre a necessidade dessa equipe fazer alguns ajustes no elenco, e eu batia muito na tecla dos pontas, né, porque eu acho que o CRB buscou no mercado uma quantidade de pontas excessiva com características muito parecidas. Jogadores de velocidade, em vários momentos, oferecem também uma boa recomposição na fase defensiva. São aquele cara de drible, 1 para 1, linha de fundo, mas não passa muito disso. São caras que não conseguem ter uma efetividade de, no último terço, depois desse drible, depois da velocidade, depois do 1 contra 1, de achar uma assistência, de trazer aquela bola para dentro, que é muito comum, para buscar uma finalização, né? Como a gente vê, muitos caras ali tem aquela puxada para dentro e batida. E não. Quando você tem Calisson, Evandro, Eric, Alisson Farias, né? Você tem caras muito parecidos, e aí acho que o CRB veio sofrendo um pouco por conta disso.
Nas últimas semanas, e aí foi algo que eu dei no spoiler também, o CRB buscou um pouco mais, uma movimentação um pouco mais diferente nesse sentido no mercado, né? Eu acho que o principal ponto foi perder Yuri, que era um desses pontas que para mim poderia ter um diferencial, mas já vinha jogando deslocado, já desde o ano passado, praticamente como centroavante, né? Um centroavante ali de mais mobilidade, tinha muito entrosamento com o Diego Torres, acho que era uma dupla bem importante, né, para esse CRB. E aí perde Yuri, vai ao mercado, encontra, para tentar substituir Yuri na posição de centroavante, Júnior Brandão, que é um cara muito mais 9 fixo de área, aquele cara grandão, de briga, né, de bola aérea. É uma contratação que eu acho bem honesta, digamos assim, para o patamar da Série B. É um cara que já desempenhou, um cara novo, que já desempenhou bem na Série B e que veio de alguns anos tentando o mercado da Série A, mas sem se encaixar, então volta novamente para a Série B, e aí é um passo tanto interessante para o jogador quanto para o clube, né? E para os lados do campo, também buscou jogadores que já tem um pouco desse diferencial, que eu acredito que seja o Jajá, né? O ponta que veio do Atlético Paranaense, o garoto que é tido como joia da base do Atlético Paranaense. É um cara que já na sua estreia chegou sendo o melhor da partida, chegou com gol e assistência, então já deixou um ânimo, né? Foi titular hoje, meio apagado, porque o time no geral foi apagado, mas para mim foi um movimento bem interessante. E outro movimento interessante também foi o retorno do Pablo Diego, que foi um cara que já atuou no CRB e volta para tentar também ser mais um cara de um pouco mais de efetividade entrando no último terço, um pouco mais de efetividade em jogadas diagonais, em pisada na área, né? Mas isso tudo é difícil cobrar que a equipe tenha esse retorno tão rápido, né? Esses dias eu vim debatendo um pouco com o Rodolfo, e aí todo mundo conhece aqui o Rodolfo Moreira, acho que a maioria dos ouvintes já viram e ouviram algumas das teses que Rodolfo tem, né? De times que usam menos contratações, de times que mudam menos ao longo dos campeonatos, né? E que toda essa mudança de elenco, e aqui eu falei de saídas e falei de chegadas, né? Então você vai mudar bastante coisa, perde jogador que já estava adaptado, vai trazer outros, trouxe alguns outros com características diferentes, necessárias, sim, necessárias, mas diferentes do que você vinha tendo dentro desse elenco, tendo no futebol dessa equipe, né? E vai levar um tempo para poder encaixar. Eu acho, né, dentro da, já deixando aqui, já deixei claro que gostei dos movimentos do CRB. Eu acho que ao longo das próximas rodadas da Série B, e aí é só o que resta agora, é um foco numa busca por um acesso, algo que o CRB já persegue há alguns anos. Eu acho que são movimentos bons e que, com o passar de algumas semanas, alguns jogos, tende a ter um encaixe melhor, tende a ter um ajuste melhor. E aí, Alan Al está tendo essas peças, né? Acho que precisa ser cobrado um pouco mais por ajustes defensivos. A equipe já deu uma evoluída com Caetano, zagueiro, um zagueiro canhoto da base do Corinthians, também muito bem visto no mercado. O Corinthians faz esse movimento de emprestar para ganhar rodagem. Ano passado ele já esteve no Oeste, esse ano veio para o CRB. Já deu uma evoluída na dupla de zaga, né, com o Caetano, esse cara mais técnico e mais novo, um pouco mais rápido, e Gum, que é um cara que a gente conhece já de anos do futebol, que vai ter ali a presença na área, vai ter a chegada junto do atacante do time adversário, né? Mas acho que a dupla de volantes também é algo que Alan Al pode rever um pouco mais, e eu também, é outro ponto que eu bato na tecla já algumas rodadas, né, digamos assim, que essa dupla formada por Martin e Jean Patrick. E aí, hoje falando do Fortaleza, né, do futebol cearense como um todo, Jean Patrick e Martin são jogadores bem conhecidos do Nordeste como um todo, mas em especial do futebol cearense. Martin, que é emprestado do Ceará, e em vários momentos, Minhoca até pode falar melhor, jogou como um meia propriamente, jogou como esse cara mais avançado, e o próprio Jean Patrick também, que esteve, né, por 1 ou 2 temporadas no Fortaleza, ali na Série B, esteve no Sport também recentemente, que também é esse cara que já foi meia em vários momentos. Então é um time assim um pouco kamikaze, né, podemos dizer assim. É um time que tem uma qualidade, tenta se impor a partir da qualidade técnica, mas em alguns momentos falta essa pegada, essa intensidade, esse domínio de meio campo de forma um pouco mais física, e acho que o gol do Fortaleza hoje deixa isso um pouco claro. É um time que
a partir do momento que bateu o tiro de meta e foi uma bola mais longa ali, uma bola que teoricamente deveria ser mais segura, na primeira disputa que teve, perdeu, a bola volta para o domínio do CRB e perde de novo. Então, é um meio-campo que falta essa força, falta essa presença mesmo, essa força de você entrar nas disputas, né, de você botar o pé mais firme, de ter aquele cara que vai, não, calma que aqui nessa disputa eu vou ganhar, eu vou dar o carrinho, eu vou roubar aquela bola, né, eu vou ser esse pilar defensivo, eu vou ser o cara que vou correr pelo todo, porque você tendo esse cara que consiga dar essa segurança, ser esse pilar defensivo ali no meio, você consegue liberar Diego Torres, você consegue liberar um Jean Patrick para chegar um pouco mais à frente, né? Não tendo isso, me parece um time um pouco confuso, onde as peças não conseguem se colocar exatamente e dizer assim, ó, esse papel aqui é meu, esse papel aqui é daquele jogador e esse outro é daquele outro jogador. Parece um time muito confuso, onde tem muitos jogadores com a mesma característica, mas que quando o jogo pede algo diferente, não consegue oferecer. JP, uma pergunta aqui direta. Você acha que, de certa forma, isso pode impactar a caminhada do CRB na Série B ou o time segue uma jornada segura? Você fala com relação aos volantes? A mudança desclassificação, já. a desclassificação como um todo. Ok. E, tipo, os fatores que envolveram essa desclassificação, inclusive essas mudanças. Celso, eu imagino que não, porque eu não acho que foi um jogo onde o CRB entrava com uma obrigação, um peso, sabe? Eu imagino lógico que uma queda, né, ter algo nesse sentido, nunca é positivo. Positivo não vai dizer assim, porque foi desclassificado, agora vai focar na Série B somente. Pode ter essa visão fire, né? Alguém pode ter esse olhar por esse lado, mas eu acho que o time que quanto mais está ganhando, mais está indo para frente, o mais sempre fala, né? Vitória chama vitória e derrota chama derrota. Quando você vai perdendo, é difícil ninguém liga o interruptor e volta para o trilho automaticamente, né? Não é assim que funciona. Mas o CRB já tinha, né, desde a vitória lá contra o Palmeiras, classificação contra o Palmeiras, o CRB parecia já estar fazendo mais do que, na teoria, no papel, parecia. Então é um time que eu acho que tem que capitalizar esse avanço, principalmente esse avanço no Palmeiras, essa cota que entrou, esses reforços que chegaram. Acho que pode ter passado muito por isso, no momento que você perde Yuri, mas traz um jogador como o Júnior Brandão, que estava ali no mercado europeu, que recebendo em euro, recebendo um pouco mais alto, né? Na Europa, transferindo para cá para o Brasil, o Júnior Brandão é um jogador de quase R$200 mil. Né? Lógico que o CRB não paga tudo, mas paga um valor interessante. Né? Então, assim, eu acho que o CRB soube capitalizar a partir dessa classificação contra o Palmeiras, buscou, né, ali no primeiro jogo, teve um momento vencendo, veio para o jogo de hoje só com a diferença de um gol, assim como foi o jogo do Palmeiras, então sonhava, claro que sonhava, tem que sonhar, tem que buscar classificar, mas acho que tem que entender que não era favorito, não pode deixar essa derrota, essa desclassificação abalar ao ponto de tirar a equipe para os trilhos. É entender que daqui para frente, perdeu, mas daqui para frente a gente tem algumas mudanças, alguns ajustes a serem feitos para o grande objetivo da temporada, que é se estabelecer ali na briga pelo acesso e na 38ª rodada garantir o acesso. Beleza, JP. Eu vou trazer Minhoca aqui de volta, porque eu tenho uma pergunta que Eli Gustavo já fez por aqui, outras pessoas também fizeram aqui no chat. Penha, de certa forma, exatamente, Penha também. De certa forma, pode até servir para a gente entrar nos destaques individuais de forma orgânica aqui, mas eu queria, Minhoca, que você fizesse uma análise para além do desempenho individual. Eu queria que você fizesse uma análise do gol do Fortaleza, né? Porque Felipe Alves, ele vem sendo apontado, vem sendo criticado, né, pelo torcedor, por parte da torcida do Fortaleza por conta das falhas no jogo com o Ceará, no Clássico Rei, e nesse jogo com o CRB, o titular foi Boeck. Como é que você analisa essa disputa pelo gol do Fortaleza, companheiro? Assim, o Felipe Alves, para mim, é o goleiro que mais, assim, não tem como não, assim, não há como comparar com o Boeck, que o Boeck é um ídolo, né? Até pela maneira de ser do Felipe Alves, ele é mais contido, né? Não é à toa chamado de homem de gelo, né? Ele é mais frio, ele não é tão como o Boeck. Se você olha aqueles vídeos que tem dos clubes, né? Tá sempre o Boeck lá sendo uma voz
muito importante dentro do elenco do Fortaleza, desde lá da época da Série C, é uma voz muito ativa, né? Desde 2017. E o Felipe Alves ele tem uma característica de mais comedido. Só que o Felipe Alves, de 2019 para cá, assim, mas era inquestionável essa titularidade dele. E eu acho que ele ainda é o jogador que é o titular da posição. Porém, e aí é onde entra a grande questão, se tornou agora um impasse para o Fortaleza. Porque para mim são dois bons goleiros. O Marcelo Boeck, eu acho que quando teve a chegada do Ceni, o Ceni priorizava um goleiro que soubesse trabalhar com os pés. Que, aliás, não é que trabalhasse com os pés, que trabalhasse muito bem com os pés. Que trabalhasse muito bem com os pés. Tanto que ele tentou fazer isso no Flamengo, e aí só dava certo com o Diego Alves, né? Com o Hugo não deu certo. E o Boeck, ele era terceiro goleiro com o Ceni. E nessa, o Max Wallace se tornou a outra opção. E ele foi até bem, o Max Wallace, né? Na temporada passada, não à toa, enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil, na temporada passada, e foi muito bem, né? Apesar de não ter pegado nenhum pênalti na disputa do ano passado. E quando assume o Vojvoda agora, né? Depois da saída do Ceni, porque estava muito estabelecido isso, né? O Boeck tinha vezes que revezava ali como segundo goleiro no período do Chamusca, no período do Anderson, mas com a chegada do Vojvoda, e até também por conta da lesão do Max Wallace, quem assumiu essa segunda posição foi o Boeck. E aí veio uma lesão do Felipe Alves no jogo contra o Corinthians, né? Ele foi substituído no intervalo, o Boeck assumiu e só foi tomar gol no jogo de ida contra o CRB, né? Desde que ele assumiu a meta ali do Fortaleza. Eu não acho que, se a gente for fazer o título comparativo, são goleiros diferentes. Mas eu acho que a grande questão aí do gol do Fortaleza é que, na época do Ceni, o Felipe Alves era inquestionável porque a saída de bola com o goleiro era fundamental. O JP está aqui, até porque analisa mais essa questão tática. A maneira como o Ceni utilizava o goleiro era para chamar um jogador exatamente ali que dá o bote, para ver se pressionava o goleiro e você ganhar exatamente uma saída de bola rápida e ter exatamente uma transição ali, tirando um jogador dessa marcação do adversário. Com o Vojvoda não me parece ser uma prioridade isso. Então, o Marcelo Boeck, apesar de não ter essa característica, participou até de uma jogada do gol, mas é bom lembrar que contra o CRB na ida, quase ele entrega um gol para o CRB no começo da partida. Ele é um goleiro que, para a bola longa, para fazer a reposição mais longa, ele tem acertado. Hoje ele acertou muitas bolas para o Crispim na esquerda, fazendo essa bola longa. E nessa disputa, Celso, o momento hoje é do Boeck, né? O Felipe já tinha falhado no clássico da Copa do Brasil, no jogo de ida, falhou no clássico, que perdeu, e o Fortaleza, que não tinha perdido o clássico, entrou muito na conta dele, né, pelo lado do torcedor, assim, por parte da torcida, mas se o Boeck conseguir apresentar uma regularidade no gol, aí eu acho que a gente pode estar falando de uma possível troca no gol, sabe? Porque eu ainda acho o Felipe Alves mais goleiro, assim, em termos de características gerais, mas ele não está conseguindo repetir. Quando eu digo repetir, é as duas últimas temporadas, 2019 e 2020, que ele fazia defesas espetaculares. Hoje, o Felipe Alves é um bom goleiro, mas ele não está conseguindo manter aquele nível a ponto, tanto é que muita gente achava, o melhor goleiro aqui da região, né? O melhor goleiro do Nordeste. Então, hoje ele está disputando, né? E aí ele está falhando, e o goleiro que está assumindo o lugar dele não está comprometendo. O Marcelo Boeck está indo muito bem. Hoje fez uma defesa muito boa, né? Teve uma saída muito boa ali numa oportunidade do Careca. E eu acho que abre-se uma possibilidade. Eu quero ver exatamente daqui a 2, 3 rodadas se Boeck vai continuar como titular, porque se isso de fato acontecer, o que me parece que esse é o indício que está acontecendo, então a gente está tendo uma possível troca, o que antes era imaginável achar, né? O Boeck assumindo o lugar do Felipe Alves. O Boeck já é um goleiro bastante experiente, mas é bom deixar claro, né, Celso? Por mais que o Boeck, sei lá, não consiga apresentar um bom jogo, Felipe Alves pode voltar e é um bom goleiro. Então, assim, você ter 2 goleiros, em alguns casos, tem clubes que nenhum tem, né? Então, acho que é muito importante você ter 2 goleiros. Pior que eu acho tão estranho, sabia, Minhoca? Eu acho que eu sou meio conservador em relação à posição de goleiro, e eu sou daqueles que acho que você tem que dar chance, porque trocar de goleiro para mim é sempre um negócio muito como é que eu posso dizer? Tá faltando a palavra. Imprevisível. É a palavra eu acho que o goleiro, Celso, tem 2 palavras que é muito importante para goleiro. Confiança, né? Ritmo e confiança. Exato. Ritmo e confiança.
no momento, o Felipe Alves não está passando, não passou confiança num jogo muito importante. E aí ele voltou com o Boeck, que está com confiança e que está, de fato, com ritmo, né? Antes ele não estava com ritmo. Né? E aquilo, essa mudança não veio assim, Felipe Alves falhou, saiu, Boeck entrou e ficou. Foi uma falha, foi uma mudança por conta de uma lesão, né? Uma lesão curta ali, ficou acho que 2 ou 3 jogos. Nesses 2 ou 3 jogos, Boeck representou, né? Não deixou margem para ser questionado. Seguiria como reserva, porque automaticamente Felipe Alves voltava. No momento que Felipe Alves volta e falha, aí abre a margem para começar a ter a discussão para Boeck, né? Então, assim, a partir do momento que os dois, vamos dizer que estão com ritmo, né? Porque Felipe Alves era o titular e Boeck acabou entrando pela necessidade da lesão, e um mostrou confiança e o outro mostrou uma queda nessa parte da confiança, alguns errinhos, eu acho que existe um momento para você testar, colocar Boeck, mas é como o Minhoca falou, né? Como o Minhoca falou, o modelo de jogo com o Vojvoda, diferente do de Ceni, ele tem uma presença do goleiro na saída, mas é uma presença bem mais passiva, é uma presença de uma bola de retorno, uma bola de segurança ali, de cobertura, não tão criar a saída a partir do goleiro. Ele utiliza o goleiro, se precisar, utiliza, mas não como era com o Ceni, que era o ponto 1 da saída é Felipe Alves. Então, assim, tendo essa condição de Boeck poder encaixar, entrar, jogar, tá bem, né, fazer defesa importante, eu acho que agora é o seguinte, é o que a gente falou muito de Maílson e Luan Poli ano passado, né? Todo mundo sabe a minha preferência por Maílson no esporte e tal, mas no momento que Maílson falhou e Poli entrou, que Poli continue agora, que Poli fique. Não pode, o que não pode, que lógico, é a minha opinião, Vojvoda, quem quiser pode discordar. O que eu acho que não pode é todo jogo, vai Felipe Alves, vai Boeck, vai Felipe Alves, vai Boeck, não. Agora, se Boeck vai ficar, que fique e que tenha sequência, né, até, se ocorrer tudo certo, até o final do campeonato. Eu acho legal ele ter a presunção de dizer que Vojvoda venha me questionar. Não, me questionar vai já bater aqui na live e vai dizer, olha, desculpa, mas você não... Não precisa me questionar, não. Deixa o homem fazendo lá o dele, eu tô daqui anotando. Maestro, quer dar alguma dica aí para Vojvoda, maestro? Na verdade, era outra coisa. Talvez vocês tenham notado aí, que teve uma hora que quase que a pilha falhou. Não sei se tu notaste. Foi. Deu uma treladazinha. Beba água, João. Teve que renovar a água. Beba água. Essa fonte renovável aí. Quando falou, eu disse, olha a pilha aí, low bat. Aí já voltou. Desligaram o Adobe. Bati no botão errado aqui. Botou mono. Saiu do Adobe não, Adobe. Porque confunde, porque Adobe é o programa de Photoshop e tal, tem outros programas do tipo. Flash tinha, né? Flash morreu, pô. Então, exatamente. Não tem mais, né? Não, Flash não é eu não tô entendendo. O Flash o personagem? Exatamente, isso não é o personagem. É o recurso. O estilo de programação. Veja só, Flash já morreu algumas vezes. Barry Allen não é mais. Não, mas eu tava achando que era tipo assim, o ator que fez o Flash, entendeu? Inclusive, das cenas mais icônicas, quero ver se Danilo acha, são das cenas mais icônicas da DC, que é o, entre aspas, o Guerra Infinita da DC. Isso um DC-nauta lendo negócio desse vai ficar puto. Mas, enfim, é o multiverso explodindo tal da DC. E é Barry Allen chegando atrasado. Aí são vários quadrinhos que o Flash sumindo, decompondo. Ele dá alguma dica, não sei se é para ele mesmo no futuro. Ele vai morrendo. Os quadrinhos. Essa página é clássica. Vou até procurar aqui, senão já precisa nem Danilo procurar. Eu mesmo acho aqui. No Reino do Amanhã, que eu já falei aqui, que é uma das minhas obras prediletas, o Flash virou uma entidade onipresente, né? Ele alcança uma velocidade tamanha que ele está em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. É um conceito massa ali que o Reino do Amanhã traz. É uma entidade onipresente. Diga lá, que negócio foda, né? Bom, vamos seguir aqui, então. Minhoca, vou puxar de volta, tá, para as nossas análises dos destaques individuais.
e eu vou tocar a bola contigo e peço para JP e Cássio fazer os complementos que eles acharem necessários. Mas, por favor, vamos lá. Vamos começar pelos positivos, porque a gente está falando de uma classificação, da vitória de uma classificação, né? Assim, é um pouco chovendo molhado esse nome que eu vou falar, mas é porque todo jogo ele me impressiona mesmo. Todo jogo ele me impressiona, que é o Tinga, né? Teve muita bola ali do CRB que estava passando e o Tinga estava tirando, sabe? E o Tinga estava sempre interceptando uma possibilidade de uma chance do CRB que pudesse aparecer. Ele é um jogador que eu não consigo ver, por exemplo, o Quinteiro não vai fazer isso, o Benevenuto não vai fazer isso, tipo, o Pikachu não vai fazer isso, o Guedes não vai fazer isso, que é uma característica do apoio e, ao mesmo tempo, ser defensivo. Ele é bom de estatura, ele tem uma boa primeira bola, né? Então, assim, hoje o Tinga sem sombra de dúvida, um titular inquestionável. E jogou demais, mais uma vez. Quando eu digo jogou demais, é na ideia, tipo, soube neutralizar todas as vezes que o CRB pensava em ter uma chance ali, a bola passando na área, o Tinga sempre tirando e sempre também na saída de bola, encontrando uma boa opção. Por exemplo, na saída de bola do primeiro tempo, que eu achei que era a única jogada, ele sempre estava invertendo essa bola para o Crispim, e o Crispim atacando o espaço com muita tranquilidade. Outro nome também que eu gostei, eu não gostei do primeiro tempo dele, mas eu gostei do segundo, foi o Ronald. O Ronald foi um jogador que teve muita recuperação de bola. O CRB, quando estava pensando, o Ronald estava lá tomando, ele deu uma inversão de bola, acho que foi para o Pikachu no segundo tempo, que foi muito bem pensada. Acho que essa ideia do Vojvoda, até encontrar o cara ali para ser o substituto ideal do próprio Vargas, acho que o Ronald pode ser esse jogador, mas está tendo agora mais concorrência, né? Está chegando o próprio Henrique, que eu não sei se vai ser utilizado mais como um atacante ou como um meia, ou pode ser o próprio Edinho também, que pode jogar naquela função, mas ele é um jogador que tem uma visão, sabe, um giro com a bola muito interessante, protege muito bem, e eu acho que o segundo tempo dele foi muito bom, para o Fortaleza dominar aquilo que ele estava dominando, mas não construindo tanto em jogadas ofensivas. E o meu terceiro nome, eu acho que eu não sei se eu vou ficar com o Boeck especificamente, até porque foi um jogo que ele foi exigido pouco, né? Ele fez uma boa defesa. Eu acho que eu vou ficar com o Pikachu. Vou ficar com o Pikachu. Acho que o Pikachu foi um jogador, ele ficou pouco participativo, e aí o pouco participativo se deve mais à maneira como o time não estava acionando ele, né? A jogada era toda na esquerda. O mapa de calor do Fortaleza, todo na esquerda, porque a jogada só acontecia por ali. E eu acho que utilizaram pouco o Pikachu. E das vezes que foi utilizado, o Pikachu criou possibilidades. Tanto a do gol, a assistência que ele deu, como uma no segundo tempo, né, que a bola ia para o Robson. E eu acho que ele foi pouco acionado. Eu acho que o Pikachu também é outro jogador que não há até agora surgiu um jogador para disputar com ele. O Guedes é um bom jogador para entrar para uma situação, cruza muito bem, mas não entra, não consegue manter a mesma qualidade de jogo que o Pikachu. Então eu vou ficar ele como esse outro terceiro. Eu acho que não consigo nem listar aqui quem foi primeiro, segundo e terceiro, porque eu achei um jogo muito similar. Vai lá, Cássio. Por favor, mestre. Não, aproveitei a pausa de Minhoca, porque a gente achou aqui, já mandei para link só para Danilo colocar, para quem está na live aqui, acompanhar a página. Eu ia trazer... E só o detalhe, quando eu falei Guerra Infinita, eu disse que é o paralelo, mas obviamente tem um nome, precisa dizer o nome, é Crise nas Infinitas Terras, que é uma das grandes, talvez a maior saga da DC, e a página que eu falei, eu já mandei o link aí para Danilo. Eu vi que o Celso já pegou ali o quadrinho, daqui a pouco ele vai mostrar, mas deixa eu... Acho que ele deve ter. Eu acho que ele está tentando aí, deu uma bronca aí, mas enfim, já tá na boa. Enquanto o Danilo abre, vou trazer só o número aqui para complementar o que Minhoca trouxe, né, de Pikachu e Crispim. Pikachu jogou a partida inteira, os 90 minutos, né, e teve 51 toques na bola, enquanto Crispim, que foi substituído ali no 40 e pouco, né, jogou aí 84 minutos, teve 89 toques na bola, né, praticamente aí quase 40 toques a mais. É um número bem relevante, mas é isso. Foi muito, não porque Pikachu se escondeu, sumiu, não. Foi muito porque o próprio Fortaleza buscou mais o lado esquerdo do jogo. O SofaScore coloca um mapa de ações, uma das ferramentas bem interessantes do SofaScore, e quando você abre o mapa de ações do Fortaleza, a setinha do lado esquerdo é bem maior, o dobro aí da setinha do lado direito ou do meio. Então, tá bem explicado aí, bem pontuado por Minhoca. Falando de setinha aí, a foto aí, a setinha, quem bota a seta para passar esse cidadão de vermelho aí. E, se eu não me engano, esse vilão é o antimotor. Eu não sei se é
Não me recordo se é o vilão dessa saga, mas enfim, quem está acompanhando a gente aqui na live, só para essa página ela é muito clássica, que é o Flash dizendo, enfim, que a galera vai ter que voltar para salvar, que nesse momento é tipo o Thanos da Marvel. É quando deu errado. Essa página é quando deu errado. A partir disso, a galera tem que resolver a bronca. Aí deu errado. Tá bem clara a página que. Deu merda, ali deu que merda. Que é merda grande, inclusive. Porque não é a merda nas infinitas terras. A galera não fez a merda em uma terra. A galera fez merda em todas as terras que existiam, em todos. Mas em todas elas o Fortaleza tirou o CRB, certo? Só para deixar claro aqui. Eu achei também aqui, mestre, a página do Reino da Manhã que trata disso. Dessa cena? Não, essa aqui é do Reino da Manhã que eu falei. Já é outra saga, certo? É uma utopia. Esse raio vermelho é como se fosse o Flash em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Meu irmão. Eu acho linda a arte dessa galera. Não, isso é... Mas, Minhoca, isso aqui coleciona por isso. O cara gosta da arte mesmo. Isso aqui é foda, pô. Você pensar que cada quadro... Reino da Manhã é qual? Qual é a lógica do Reino da Manhã? Reino do Amanhã é um mundo no futuro, onde algumas coisas já deram erradas. Então, que Superman é do mal. Oi? Superman é do mal. Superman não. Superman é vingativo, ele vive... bem... Não, aqui ele vive recluso. Ele acha que ele falhou com a humanidade. Ele vive como se fosse uma fazenda virtual. Ele trabalha dentro de uma redoma lá, como se ele tivesse ali no Eu achei que esse aí fosse aquela que ia ser a continuação da trilogia de Zack Snyder, que não virou trilogia, só tem um filme, que é justamente ele completamente contaminado pelo ódio a partir da morte de Lois, né? Tem também, exatamente. Aqui não aconteceu, não, nada disso aconteceu. É só uma grande saga onde isso é a premissa dele ficar. E aqui é o comecinho, tá vendo? Aqui irmão, tem o Superman trabalhando. Cada imagem desse aí é um quadro, velho. Cada imagem desse é uma aquarela, um quadro gigante. Cada quadradinho desse. Então aqui, nesse lado de cá, a gente vai ver o Superman já mais velho, né? Que é o rei Fazendeiro. Aí ele... Arando a terra. Aí o trator dá uma bronca, né? Ele, opa... Cara, pode arar a terra soprando. E aí é quando chega Diana, né? E aí vou mostrar aqui. Que intimidade, mesmo. Esse aqui é massa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente tem que fazer uma live, velho, sobre a HQ, porque... Aí vai ser massa, velho, com certeza. Pô, não tô achando aqui onde é. O Jardel Rodrigues aqui, tá pronto, dizendo que vai ter uma animação da DC, de Injustice, que é exatamente o Superman do mal, que é... que veio do videogame e acabou saindo do controle do sucesso, né? Aqui nesse quadrinho aqui de baixo, ó, tá vendo a mão de Diana tocando como se fosse na fronteira da redoma, e a página seguinte mostra onde o Superman tá morando de verdade, que é aqui. Numa fazenda... Numa fazenda... Essa tecnologia é de quem? Quem é que fez essa redoma aí? A humanidade mesmo. Pro cara foi? Foi mesmo. Foi. Não, ele se tranca, né? O homem não é fraco também não, né? Tem que ter cuidado dele. Ele aceita, tipo, velho, eu vou ficar aqui no meu lugar, fica aí na de vocês, que eu fico aqui na minha. É feito quando rola... Tem um quadrinho que eu acho muito legal também, que é de Thor. Vou pegar aqui. Que ele coloca Asgard em Nova York. Esse aqui. Thor, o Renascer dos Deuses. Esse é muito bom. Esse já passou, já teve alguma coisa na última saga mesmo da Marvel, assim, do cinema, né? Que é quando Asgard é recriado, depois do Ragnarok, é recriado na Terra, né? Só que... é verdade, já tem Asgard na Terra, a galera coloca lá no... Só que aqui ele faz, se eu não me engano, em Oklahoma, perto de Oklahoma. E aí ele aqui ele materializa Asgard na Terra, né? Em Oklahoma. Aí tem uma hora que chegam os policiais aqui, ó. Vê que resenha. Chegam os policiais aqui, tá vendo? Vem visitar, tipo, ó, que porra é essa? Vamos lá pagar o IPTU, né? Bate na porta de Thor e pede para ele não aloprar e tal. Aí ele fala o seguinte, aqui logo querendo participar da história. Aí ele fala o seguinte, ó, a bronca é o quê? É porque eu tô em solo americano, né? Aí ele pega e levanta Asgard do solo americano e Asgard passa a ser um reino flutuante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui direitinho, se logo deixar também.
Pô, cadê? Tá legal essa... O contexto agora. Aqui, Essa pronto. atacada aí, cara. Olha aqui. Aí ele faz, pronto, agora eu não tô mais no território norte-americano, né? Agora eu tô no céu, então para de me encher o saco e qualquer coisa venha falar comigo porque eu sou um deus. É cacete. Isso aqui é muito bom. Aqui também tem um cacete que ele dá em Tony Stark, velho, que ele deixa Tony Stark mole. Ah, merece. Pô, mas também, veja só, não faz o menor sentido que... É porque no primeiro que ele Vingador... não deu... Que ele não vença o Homem de Ferro, né? No primeiro Vingador, o Homem de Ferro consegue dar uma canseira ali em Thor, que Loki dá uma fugida. Então, aí nesse quadrinho, Thor dá porque aí já é depois do Guerra Civil, depois de Tony Stark ter feito um clone de Thor para perseguir outros heróis. Aí Thor volta do Ragnarok, ele materializa aqui como outra pessoa, né? Ele é um médico sem fronteira nesse aqui. E aí ele vai em busca de Tony Stark, porque fica sabendo que ele fez um clone. Ele dá um pau, velho, no Homem de Ferro. Um pau, deixa Tony Stark mole. Aí Tony Stark faz... Porra, o que foi que aconteceu, velho? Da outra vez foi meio equilibrado. Ele fez... A outra vez eu não tava me segurando. Eu ainda tô me segurando. E faz, velho, se ligue, porque eu sou um deus e você é um ser humano. Então fique na sua e nunca mais faça essa merda. Porra, esse aqui é muito bom, pô. Essa aqui é arretado. Deixa eu só abrir aqui para a Loga, porque ele tá querendo sair. Você tá querendo sair. Aliás, o Danilo até colocou aqui, pô, essa aí eu queria participar do chat. Ele queria até participar mesmo. Pô, Danilo é fãzaço também, né? Veja, Danilo, substituição aqui, né? Danilo tá doido para entrar e para comentar. Ele tá falando de Alex Ross, que é o desenhista de Reino da Manhã. Alex Ross é foda. Mas, eu acho que cabe, assim, quando for um dia de... Não sei se de folga, né? Porque eu não sei se eu também... Mas, por exemplo, o Danilo abraçava demais aí, pô. Água suja, de água suja, pô. Eu acho que tem uma galera que curte pra caramba. Eu acho que renderia bem. Renderia bem. Pois é. Vamos fechar aqui a nossa Faz o corte agora, né? Faz o corte aí, Clisman. Mas vamos voltar aqui. Minhoca, vamos só amarrar os destaques negativos. Queria que você trouxesse essa análise também, saber o que é que precisa ser corrigido já imediatamente a partir dessa segunda vitória sobre o CRB. Eu vou falar um pouco sobre alguns erros individuais, mas também alguns erros de sistema, sabe? Assim, quando não dá certo. Por exemplo, o Jackson, eu gostei da partida do Jackson, mas o Jackson, a jogada que o CRB quase faz o gol, que o Boeck salva, foi uma saída de bola errada dele, desatenção, entendeu? Então, assim, ele é um zagueiro que eu acho que tem uma boa saída de bola, tem uma boa leitura, mas não tem tanta velocidade, às vezes, para determinadas situações. E o Tite também tem que se ligar um pouco mais. Um zagueiro muito experiente, teve uma bola que estava saindo para a linha de fundo, não teria força, e ele foi achando que a bola ia sair, perdeu a bola e também gerou uma oportunidade para o CRB. Acho que tem que ter mais atenção. Eu já tenho falado do Tite já nos jogos mais recentes, anda meio desligado, assim, na verdade nem desligado, anda muito confiante demais na jogada que ele vai prevalecer, que está cometendo alguns erros, incluindo lá o primeiro gol do Ceará, que ele rebateu a bola totalmente errada, por exemplo. Então, assim, esses foram jogadores que não me agradaram. Mas o meio de campo no primeiro tempo não me agradou. O Ederson não está conseguindo manter o mesmo ritmo, né? O mesmo futebol que ele tinha apresentado das outras vezes. Mas eu acho que está ali, sabe? Assim, não está comprometendo, mas dá para, assim, se espera mais dele. O próprio Felipe, que até participa da jogada do gol, também é um jogador que poderia chamar mais o jogo. E no ataque, o Wellington Paulista, eu acho que na ideia, quando o Fortaleza vai fazer essa jogada com os volantes, que é procurar ali o passe entre linhas ou uma jogada, o Wellington Paulista, ele é um jogador que junto com o David, eu não sei se casa muito bem, sabe? Só que agora ele vai ter mais opções, né? Ele pode fazer o Wellington Paulista com o Henriques com o Robson com o David, ele passa a ter um leque de opções, e aí eu acho que é questão de adaptação, né? Os jogadores que agora chegaram, que agora estão aptos para jogar, com exceção do De Pietri, que ainda não está regularizado, eles já estão trabalhando algumas semanas, Celso. Eu acho que o Edinho há 3 semanas e o próprio Henrique há 2 semanas. Eu acho que você pode incrementar mais, ter opções a mais. E essa é a expectativa agora do torcedor do Fortaleza, né? Ver o Edinho em campo e ver o próprio Henrique para saber se a qualidade de jogo deles
vai casar com o que o time está necessitando. JP, Maestro, vocês querem acrescentar algo em relação aos destaques individuais desse jogo? JP? Não, acho que Minhoca passou muito bem, né? Esse ponto de Jackson tinha mencionado. É um clássico, né? Não, mas não, eu sou Concordo, assim. mas... Não, você quer fazer. Você quer Acrescentar, né? acrescentar? Não, só que. Só mais 15 minutos aqui de O bom- comentário. Não, bom é que porque, o veja Machado só, pegou. é porque eu sou exatamente assim. Eu tô rindo, não é de você, não, é porque eu sou Não, assim, sei. e Celso chamava É atenção sobre isso. sempre. Quer falar alguma coisa? Não, só que isso aqui, aí o cara começa. É muito automático, é impressionante como para responder alguma coisa, todo mundo diz não. É não ou exatamente, né? Não exatamente. Ou você fala não, ou você fala exatamente. Agora eu não tô pensando você, Cássio. em meio outra que a palavra muleta aqui, que outra você usa. palavra. É a Mas muleta eu acho que o você não usa. é muito mais. Porque exatamente pelo menos está concordando que você tem alguma dúvida. Mas você tem alguma coisa para acrescentar, o cara não. Só- E sabe o que é curioso? Quando você responde um não seco, aí o pessoal tá bom, né? Tipo assim, E aí, qual é? não. E Por exemplo, só eu falo, não. E Ou acabou. então é. Não, é. Não é. Esse é o clássico. Esse aí. Esse é o negar clássico. afirmando. Até para afirmar, ele tem que negar. Ele tem que negar. discordar. Tem que... Mas Não, qual foi o exemplo do Flávio? Qual foi o exemplo? Teve tantos, né? Mas como foi o exemplo? Vamos supor. Maestro, Fortaleza jogou e uma garantiu a vitória classificação. importantíssima para o Fortaleza, porque o time conquistou uma classificação às quartas de final que não conquistava há 20 anos. Não, muito importante, desde 2001. Tem que ter a negativa. E no começo eu ficava travado, né? Eu falei, não é. Aí eu não entendi, acertei. Não tem uma vírgula. Não, aí vírgula, tem um latifúndio e depois vem um Bom, mas é isso, acho que só o ponto de Jackson é um cara que tem que aproveitar essas chances, né? Ele, a forma física dele, ele não joga mais pelo físico, e quando joga, tem que mostrar o serviço, né? Tem que fazer por merecer, porque eu até imagino que o Fortaleza possa estar aí no mercado por um zagueiro, né? Não trouxe jogadores mais de ataque, mas eu vi até alguns debates dizendo que seria interessante ali mais um zagueiro, porque tem gente que não confia na forma física de Jackson e o outro que seria o Quinteiro, além também do físico, mas Quinteiro é bem mais regular nessa parte do que Jackson, ele não tem a saída de bola com a mesma qualidade, né? Então, são dois caras que agregam em umas coisas, mas não são exatamente as melhores opções para esse time aí, na visão de muita gente, né? Eu acho que são caras que podem permanecer tranquilamente aí até o final da temporada, mas precisam mostrar serviço quando tem chances. Perfeito. Vou agradecer aqui a resenha com o Maestro, com o JP, com o Thiago Minhoca, mas antes eu já deixo aqui o convite para a galera, tá? Quem estiver acompanhando a gente, tiver a fim de mais conteúdo do 45 minutos, fim da noite, depois do jogo do Bahia, ao que tudo indica, a gente deve gravar mais uma live, porque a gente está com a janela bem apertada, porque tem decisão do vôlei aí, né, nas Olimpíadas, e a galera tá trincada querendo ver o vôlei masculino aí também. Mas entre o fim do jogo do Bahia e o início desse jogo, a gente vai se organizar também para trazer a nossa análise. Porque é o tipo do jogo que pode ter consequência para lado positivo ou lado negativo. Exato. Né? Aí... Porque a gente pode ver aí tanto uma reversão, né? Uma reversão que seria assim gigantesca. Sim, seria enorme. Você reverter um 0-2, né? Maestro, uma classificação do Bahia hoje é gigante? Não, Não. E a outra possibilidade que Minhoca se referiu, que seria para o mal, seria uma eventual derrota, confirmação queda, aí, né? Ou derrota ou a queda, no caso, a eliminação da Copa do Brasil, e isso tem um efeito na continuidade de dado, né? Então, a gente vai estar antenado, a gente precisa também dar tempo também para as coisas acontecerem, para a gente entender como é que a gente vem. Mas quero deixar vocês tranquilos em relação ao nosso compromisso, a gente está de olho, a gente vai sempre trazer o conteúdo da melhor forma para vocês, tá bom? Dessa forma, vou me despedir aqui. Valeu, Maestro, valeu, JP, valeu, Minhoca. Sempre bom essa resenha, dessa vez uma dobradinha, né? Depois do programa de ontem, gravamos também esse programa aqui hoje.
Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui no canal do Nordeste FC, canal oficial da Copa do Nordeste na Twitch, a galera que participou com mensagens, dando essa moral, indicando o nosso programa para outras pessoas. A gente agradece muito a vocês por isso aí, tá bom? Então é isso, valeu! Essa live, só lembrando que teve a direção do nosso querido Danilo Melo, Danilo Barry Allen Melo, deve estar trincado, nervoso, porque a gente não deixou ele participar aqui do nosso debate. Não foi vetado, não, é porque problemas logísticos acabou. Exatamente. Não, veto não, verdade, mestre. E também um abraço para Clis Mangano. Quando a turma organizar uma só para falar disso, eu lhe dou minha vaga. Fique tranquilo. E merece, galera, obrigado demais, viu? Merece. Um cheiro para vocês, um forte abraço. Até a próxima. Cuidado do cachorro agora. Tchau, tchau.